Laura Hipólita, bióloga do Aquário de São Paulo. Laura, bom dia. Bom dia, Vinícius. Estava tentando te achar no meio dessa confusão telefônica que de vez em quando a gente vive. Pois é um prazer enorme estar falando com você, viu, Vinícius? O prazer é nosso em discutir um assunto tão importante como esse. Os dois ursos polares que vocês têm desde abril em exposição, qual o nome deles mesmo? É a Aurora e o Peregrino. Aurora, e qual a origem deles? Eles vieram do zoológico de Kazan, na Rússia. E você sabe que a gente conversou com o pessoal que está se manifestando bastante, todo domingo aí em frente de vocês, falando que esse não é o lugar deles, que eles deveriam voltar para a Rússia, que o local não tem condições de manter os animais. Eu queria ouvir você, Laura. Poxa, muito obrigada pela oportunidade, Vinícius. Realmente a gente está se sentindo bastante incomodada com essa situação. Algumas pessoas, sim, estão vindo aqui praticamente todos os domingos e publicando muitas calúnias sobre o Aquário de São Paulo, inclusive sobre a equipe técnica do Aquário. Expulsos do Aquário de São Paulo, acusados de cometer crime de manifestação política, sendo que nós viemos só porque nós perguntamos o que vocês estavam fazendo aqui. Então é um país onde não há democracia, as pessoas não têm o direito nem de se informar sobre o assunto que está sendo protestado. Então, porque nós falamos com vocês, nós estamos sendo expulsos do aquário. E quem que expulsou a senhora? O proprietário, não sei, o argentino que estava ali, e a polícia militar, subtenente Aeda. Subtenente Aeda. Vergonha essa PM. Isso porque o estabelecimento é privado. Corregedoria também, não só o consulado. Posso passar, senhora? O estabelecimento é privado, não é público. Eu vou falar com a maior alegria. E a minha sogra, que é alemã, é membro ativo do Partido Verde na Alemanha. Ótimo escândalo. Eu vou pedir a ela que peça a todo mundo do Partido Verde na Alemanha para mostrar o que esse aquário está fazendo com os animais e como que está péssima a qualidade. Obrigada, Vanessa. Um convite caríssimo de R$60, os animais em péssimas condições de conservação, com alimentação totalmente inapropriada, comendo mamão, frutas que nem são típicas do deserto, o animal do deserto comendo mamão. Frutas de país tropical, um absurdo, tudo errado. Show, viu? Vanise, esse é seu nome, né? Vanise Goulart. Passa pra mim, exato. E publicando muitas calúnias sobre o Aquário de São Paulo, inclusive sobre a equipe técnica do Aquário de São Paulo, em mídias como Facebook, YouTube. Isso realmente nos deixa bastante chateado. O recinto de onde vieram os ursos polares não tinha mais suporte de mantê-los. Existiam outros animais. Os animais, a Aurora e o Peregrino, eles eram animais do zoológico de Kazan. Kazan está passando por um processo de reestruturação e provisoriamente foram enviados para Izinsk. Izinsk também já tem outros ursos polares. Então, eles ficavam a maior parte do tempo em recintos extras. Sendo assim, os técnicos de Kazan estavam buscando outro local de destino para esses ursos. Sabendo da nossa intenção, um programa pesado de conservação do Aquário de São Paulo, que são os polos, tanto o Polo Norte como o Polo Sul, eles fizeram várias visitas técnicas ao aquário, deram sugestões de alteração ao nosso recinto. Fizeram várias visitas técnicas ao aquário, deram sugestões de alteração ao nosso recinto. E aprovaram o nosso recinto como sendo um dos melhores recintos para manutenção de ursos polares no mundo. E assim foi aceita a transação.
Como você deve imaginar, Vinícius, e como qualquer ouvinte de uma rádio como a Rádio Estadão, não é fácil você trazer 2 ursos polares para o hemisfério sul. Então foram 1000 autoridades acionadas, muitas coisas exigidas. Nós envolvemos a autoridade SAIS Internacional, IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura. Então foram 1000 autoridades acionadas, muitas coisas exigidas. Nós envolvemos a autoridade SAIS Internacional, IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura. E toda essa transferência desses animais foi aprovada para um local onde vai gerar um melhor bem-estar físico e psicológico desses animais. Toda essa transferência desses animais foi aprovada para um local onde vai gerar um melhor bem-estar físico e psicológico desses animais. Deixa eu entender, então. Então, primeiro, Aurora e Peregrino, que é os nomes que eles têm aqui no Brasil, já eram animais de zoológico em Kazan, na Rússia. Sim. Eles nasceram em cativeiro ou foram tirados do meio ambiente? Não, nenhum animal é retirado do meio ambiente. Ninguém é a favor disso, muito menos pessoas que amam animais e que trabalham com animais. Peregrino ainda nasceu em Kazan, se eu não me engano, foi no mês de dezembro de 2009. E a Aurora, ela foi encontrada, destinada a um que nós chamamos no Brasil de setas, o que tem aqui em São Paulo, o DEPAV, por exemplo. A idade estimada dela, ela deve ter nascido entre dezembro de 2009 ou fevereiro de 2010, porque é muito comum, na Rússia principalmente, nas florestas de Tundra, eles encontrarem filhotes vagando. E esses animais não sobrevivem sozinhos. Então, eles são recolhidos. De reabilitação no estado de São Paulo, em Manaus, enfim, como nos estados brasileiros. Então, vamos lá. Peregrino é um animal que nasceu no zoológico em 2009. A Aurora é um animal que foi encontrada sem mãe, que é a mãe que acompanha, né? Sim. E de idade relativa. Foi recolhida como se fosse pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes, de lá que cuida dos animais. E aí foi encaminhado... Desculpe te cortar. Pois não. Porque elas precisam conviver com a mãe, a mãe fica até com cerca de 2 anos e meio com as suas crias. Entendi. Então são animais que não teriam como sobreviver, não poderiam ser reintroduzidos no meio ambiente. Pois é muito difícil você reintroduzir, principalmente mamíferos, né? A gente questiona muito isso, existem uma série de projetos de conservação de outros animais, mas infelizmente reintroduzir um urso pela natureza não há sucesso, infelizmente. Vocês foram atrás de Aurora e Peregrino ou vocês sabiam que eles estavam com animais demais e que poderiam ser transferidos? Como é que foi isso? Na verdade, o Aquário de São Paulo tem um programa de conservação pesado, enfim, abrangendo vários tópicos. Florestas, o programa da água, que é o Planeta Água, e o programa dos polos. Sendo assim, nós queríamos trabalhar pesado o aquecimento global, que é uma redução de consumo, e o símbolo do aquecimento global são os ursos polares. E sim, fomos atrás dos EPPs, dos especialistas na Europa, buscando algum zoológico na Europa, principalmente, e na Rússia também, que tivesse algum urso polar excedente. Isso não foi um projeto que aconteceu do dia para a noite. Nós estamos atrás de algum animal e algum extra de algum zoológico que tivesse disponibilidade em nos enviar esses animais. Laura, quais são as condições que Aurora e Peregrino têm? Você falou que foi aprovado pelo Zoológico de Kazan, vocês aceitaram as sugestões deles. Agora, procede a informação de que eles não têm espaço, que não têm ventilação, ou eles têm algum problema? Que habitat eles têm? Qual é o habitat deles? Aí. Bem, Vinícius, graças a Deus, os ouvintes da Rádio Estadão são bem esclarecidos. Para você trazer um animal desse, como em qualquer zoológico,
O Aquário de São Paulo é o primeiro, com orgulho quem sempre fala isso, é o primeiro aquário homologado zoológico no Brasil. Você tem uma instrução normativa, 169 do IBAMA, a ser seguida. Para você ter 2 ursos polares em cativeiro, você precisa de 300 metros quadrados, sendo que 50% desse volume é água. O nosso recinto tem 1.500 metros quadrados. Começa por aí. Em relação à climatização, todo o nosso recinto tem 15 de ar-condicionado, uma maternidade que atinge um pouco menos de menos 15 graus, caso a Aurora venha estar grávida. Nós temos 7 clarabóias só no recinto principal. Nós temos também um recinto off-exhibition, muito comum nos recintos em toda a Europa. É necessário para os... Não vai nem esperar abrir a porta. O bicho está com fome, não. Vai, viado. Vai, viado. Vai, viado. Vai, deixa ela ir embora. Fez? Não, deixa ela aí. Eles vão tretar. Eu tô 7 quilos na semana. 7? Ela mandou 6.400. 3 toneladas de gelo por dia. Toda a parte de água e filtragem. A maior metrópole do Brasil, São Paulo, está no meio de uma crise de água e seus reservatórios estão quase vazios, em uma das maiores secas já enfrentadas na história. Este fato alarmante não só afeta os milhares de moradores da capital paulista e arredores, mas também os animais. Este aquário de São Paulo, que utiliza 2 milhões de litros de água doce e 2 milhões de litros de água salgada, agora com a crise o maior desafio para o parque temático é garantir a qualidade da água para os animais. Apesar de contar com um sistema de filtro avançado para evitar o desperdício, o aquário ainda precisa mensalmente de 40 a 50 mil novos litros de água. Caso a situação na cidade de São Paulo venha a piorar ainda mais e a gente se veja daqui a algum tempo numa situação de total falta de água, nós seremos obrigados a, nesse pequeno volume que a gente ainda precisa utilizar, que eu calculo que seja algo em torno de 40 mil litros a 50 mil litros por mês, esse é indispensável, a gente vai se ver necessário comprar água de fora para poder utilizá-la dentro do aquário de São Paulo. Trazer os ursos para o Brasil, nós somos pessoas muito esclarecidas aqui na equipe técnica do Aquário de São Paulo. Trazer esses ursos para o Brasil, Vinícius, como você deve imaginar, não foi uma brincadeira. Nós conhecemos muito, infelizmente, ativistas de Facebook. Faz parte de um projeto de conservação e uma grande chamada de atenção, sobre o que está acontecendo, inclusive na conta de luz de cada um de nós, com ligação das termoelétricas, enfim, nós não temos consumo nem de utilizar a energia que nós próprios fabricamos. Laura. Venham conhecer as campanhas de conservação do Aquário de São Paulo. Você me disse que os animais estão aí, inclusive para reprodução. Sem dúvida. É claro que o Aquário de São Paulo ele tem um interesse financeiro, isso ele cobra entrada. Por quê? Desculpe, interesse financeiro é uma coisa, cobrar a entrada para a manutenção dos animais é outra. É isso que eu quero que você me diga. É cobrada a entrada disso para conhecer os animais? Sem dúvida, sem dúvida. É cobrada a entrada como em qualquer zoológico. Eu tenho um custo altíssimo, violentíssimo para a manutenção. De animal são 36 biólogos, um oceanógrafo, 2 veterinários. Eu tenho procedimentos como na semana passada, uma coisa no outro dia. Tenho procedimentos que muito. Todo o nosso processo de monitoramento. Laura Hipólita, bióloga do Aquário de São Paulo, como é que vocês vão lidar com essa questão? Nós já estamos lidando. Ouvimos o lado de Laura Hipólita, bióloga do Aquário de São Paulo. Muito obrigado, Laura. Владимир Путин встретился с участниками научной экспедиции спутниковых передатчиков. Одна из главных наша задача исследовать эти пути перемещения, как эти животные перемещаются, где они находятся, где они на какое время остаются. Для того, чтобы это изучить, мы делаем такие спутниковые ошейники и по ним снимаем координаты с определенной периодичностью, где эти животные находятся. Потому что видов, которые находятся в очень сложном